Olá, eu sou Roncalli, professor da Escola de Corimba Caboclo Girassol, yogando o Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca em Taubaté. Eu sou bombeiro, hoje reformado, e fiz a minha faculdade de música na FASC em Pindamonhangaba. Falar de toques e canto dentro da religião Umbanda é um mundo bem amplo, o qual diverge muitas vezes terreiro para terreiro, porque cada um vai ter a sua linguagem, cada um vai ter a sua forma de expressar o toque e o canto. Mas, num contexto geral, os toques feitos dentro da religiosidade, ele vem seguindo, geralmente, o rito que se acontece dentro do terreiro. Então, para isso, nós temos toques para todas as entidades, para todos os orixás, desde das linhas de trabalho, como Caboclo, Preto Velho, Ibeje, Marinheiro, Exu, Pombagira, até mesmo para os orixás. Dentro da religiosidade em si, os toques, eles falam muito da energia que essas entidades se apresentam dentro do terreiro. Então, um exemplo, o toque Nagô, apesar de ser um toque dentro da nação de Xangô, vamos dizer assim, ele encaixa muito bem num momento que vai ter uma gira, um desenvolvimento, uma gira para Porto Velho, que é um toque bem cadenciado, é um toque que, se nós formos fechar os olhos e imaginar uma pessoa de idade chegando, vamos dizer assim, é aquela coisa bem marcada, bem silenciosa, bem cadenciada. Tá? É lógico que o toque e o canto, ele não resume só nisso. Como eu falei, ele é amplo. Então, cada casa, cada ilê, cada terreiro, eles vão estar fazendo os seus toques conforme a energia vem acontecendo. Então, você pode, dentro desse mundo, desse universo, você pode estar fazendo vários toques, mesmo sendo para Xangô, Ogum, Iansã, Preto Velho, Ibeje, você pode estar usando os mesmos toques, desde que a melodia do ponto ele peça o toque. Por que eu explico isso? Não tem como, muitas vezes, eu querer cantar um ponto que ele é meio sambado, vamos dizer assim, num toque que ele puxa mais para uma coisa, vamos dizer assim, valseada. Então, não tem como eu cantar um samba tocando valsa, e não tem como eu tocar valsa e querer cantar samba. Então, é nessas horas que quem é responsável pela corimba, quem é responsável por tocar e cantar, ele tem que saber dessa energia e qual é o toque que ele faz no momento. O conhecimento de corimba, vamos dizer assim, o que é a corimba? A corimba é o grupo de médiuns da casa, o qual eles tocam os instrumentos. Então nós temos aqui o atabaque lê, nós temos o atabaque rum e aqui o atabaque rumbi. Então eles são instrumentos musicais que, a partir do momento que ele entra com a gira, ele acaba sendo consagrado, ele faz parte da ritualística, ele passa a ser um instrumento sagrado. Então, eles são instrumentos consagrados. A corimba é o conjunto dos médios que tocam os atabaques. Então, eu gosto de deixar bem assim, diferenciado, porque muitas vezes a pessoa pode chegar num exemplo. Eu quero comprar uma corimba. Então, você vai comprar um instrumento musical. Você vai comprar um instrumento musical que se chama atabaque. Agora, a corimba, ela se dá com um grupo de médios dentro do terreiro. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, aí vai depender de casa para casa. O mais comum que nós temos no nosso meio é esse trio, que se fala rum, rumpi e lê. E o que é isso? São instrumentos que têm as suas afinações, e diferenciada, o qual eu tenho um rum, que é um instrumento
grave, eu tenho o rumpi, que é um instrumento médio grave e médio agudo, e tenho o lei, que é o menor instrumento, que ele é um instrumento agudo. Então, dentro disso aí, eu tenho 3 células que fazem toques diferentes, e cada um vai fazer a sua célula de toque. E no contexto em Jeraci, ele dá aquela musicalidade. Então, a curimba é isso, é o grupo de médios do terreiro que toca e canta. Ah, mas casa que não tem atabaque, pode ter curimba? Sim, se ele tem 3, 4, 5 irmãos que cantam, batem palma, é um grupo, ele só não vai ter instrumento, ele vai ser uma curimba. Ah, eu tenho um médium na minha casa que toca e canta, pode ser considerado curimba? Pode, né? Aí vem aquela que hoje eu gosto muito de falar em orquestra sacra. O que é a orquestra sacra? O que é uma orquestra? Tá? É a reunião de vários instrumentos, cada um fazendo a sua célula, só dá o contexto da música em si. Então nós temos aqui uma orquestra, onde tem instrumentos de afinação diferentes, agregado a outros instrumentos como cachixi, como chequerê, como triângulo, como, enfim, desde que esses instrumentos estejam em harmonia, ele pode entrar. Então ele passa a ser uma orquestra, e cada um vai fazer o seu toque, vai fazer a sua célula rítmica para dar a musicalidade em si. Bom, com o decorrer do tempo, vamos dizer assim, as músicas, os pontos cantados, que são orações em forma de canto, elas eram mais assim, vamos dizer, suaves, vamos dizer assim, conforme as energias que iam acontecendo dentro do terreiro, o qual não se tinham os atabaques. Então, em muitas casas hoje em dia ainda não tem instrumentos, porque acha que isso daí quebra-se a energia, e muitas vezes acaba desritimando, e não tendo uma harmonia. Por que não tendo uma harmonia? Porque muitas vezes, o que está acontecendo hoje em dia? Os curimbeiros, os tabaqueiros, órgãos, alabês, eles estão dando muito mais importância para o toque do que para o canto. Então eles se tocam muito alto, aonde quase você não ouve o ponto cantado, e nisso daí é essa desarmonia. Então o toque e o canto ele anda em conjunto, tá? E nessa uma você traz a harmonia. Então tudo dentro do terreiro tem que ser harmônico, para que as energias elas possam se transcorrer, andar, e para que a nossa assistência também possa se conectar. Então, se você entra num templo religioso, aonde o som ele está muito alto, os instrumentos estão muito estridentes, é um local que você entra para rezar, para encontrar uma paz. Então, é um momento que você vai se conectar também com a espiritualidade. Então, se você não tem essa noção, você acaba ferindo, vamos dizer assim, essa energia que a pessoa muitas vezes vem em busca. Um exemplo bem claro, se você entra numa igreja católica e você quer buscar paz, pode ver, tem um silêncio, muitas vezes não tem uma musiquinha de fundo, e olha lá. Então você vai em busca de paz. Terreiros de Umbanda, a gente tem como templo religioso, tem que ser da mesma forma. As pessoas vêm procurar espiritualidade para se curar, para tentar resolver seus problemas e encontrar uma paz. Então, muitas vezes, o cantar já faz com que a pessoa se conecte, com a espiritualidade, com essa energia, e muitas vezes, quando ela entra para ser atendida, ela fala, não, eu já rezei, eu já cantei, já orei junto com eles. E o canto, a toada, ela é ou pode ser programada, ou ela é ou pode ser inspirada, conforme o momento? Boa pergunta. Bom, ele tem esses dois momentos dentro de uma gira. Muitas vezes, falar por mim, quando eu estou
né, cantando, tocando, geralmente a gente segue, vamos dizer assim, uma rítmica, né? A gente segue um padrão, vamos dizer assim. Por exemplo, se for giro de caboclo, eu começo a cantar e venho os pontos, vou cantando, aqueles pontos que eu já conheço, já sei decor, e eu vou cantando, então eu vou alimentando essa energia. Mas tem momentos da gira que dá um choque, vamos dizer assim, um beliscãozinho, e fala assim, ó, eu preciso desse ponto nesse momento. E muitas vezes chega alguma letra, alguma melodia de forma diferente, o mesmo ponto que eu cantei talvez no início, eu posso cantar de uma forma mais melódica, mais suave. Então, tudo vai transcorrer conforme o andamento da gira. Acho que a coisa mais importante que nós temos, e isso eu venho falando para os alunos, para os meus curiveiros, né? Falo meus, mas assim, um modo carinhoso, né? Para os curiveiros, para os alunos, a importância de não se perder a raiz dos pontos cantados. Tá? São pontos que há milênios, há anos, né, já vem se cantando, são mantras que já vem se cantando, e nós temos por costume buscar muito pontos da internet, pontos que estão aí no auge, que muitas vezes não faz parte ou não se conecta com a energia da casa. E a gente com isso, nós com isso não vamos perdendo essa raiz. Então eu canto o que está na mídia. E o ponto simples que eu sempre cantei, é o que traz mais vibração, eu não canto mais. Então esse é um ponto que seria interessante frisar. E é o tocar. O tocar não é espancar o instrumento. Não é como eu falo, eu não estou aqui em cima fazendo um picadeiro, onde tem que me exibir, tem que me aparecer. Pelo contrário, eu tenho que tocar com amor, carinho, para a espiritualidade, para os guias, para as entidades, para os mentores espirituais, para os orixás, com muito amor e carinho. A partir do momento que eu deixo esse meu ego florir, eu já não estou mais aí, vamos dizer assim, louvando os orixás. Eu estou me promovendo. Bom, a preparação que nós temos já é uma preparação que não só o Ogã, mas como todos os médios do terreiro, são os preceitos. Então, um dia antes, 24 horas antes da gira, nós temos todos os preceitos, de não comer carne, não ter relacionamento sexual, não tomar nenhuma bebida alcoólica, para que a nossa matéria ela possa ficar, vamos dizer assim, um pouco mais pura, para que a gente possa estar entrando nessas energias. Então, esse é um preparo, não só para os curumeiros, como para todo médico. É lógico que tem terreiros que muitas vezes exigem muito mais. Uma semana antes da gente você tem que estar se preparando. Então, em alguns casos, em alguns momentos, eu também entro nessa formação de preceito de uma semana, para que eu possa também estar conectando com as energias dos orixás, das entidades. A escola, ela surgiu de uma... Não falo de necessidade, mas o fato de eu gostar de tocar e cantar, quando, na época, a mãe Márcia estava conversando através de CQ, na sala de bate-papo da UAU, onde ela estava conversando com várias pessoas, e nessa uma surgiu a questão de Curimba. E ela conversando, entrou um rapaz conversando com ela e falou sobre a escola de Curimba. Ela me chamou e falou assim: você sabia que existe escola de Curimba? Eu falei: não, nunca ouvi falar nisso. E nessa uma eu peguei o contato da pessoa, fui para São Paulo, me inscrevi na aldeia de Caboclos, onde o meu mestre, meu professor, meu irmão, meu pai Ente de Xangô, é o instrutor da escola, e fui para lá conhecer e
já saí de lá com a apostila, com camisa e já comecei a estudar. E no decorrer dos meus estudos, que eram todos os domingos, e o curso lá na aldeia, para você se formar dentro dos 6 toques que a escola apresenta, que é o Jexá, Nagô, Conga, Bola, Avento, marcação, você leva no mínimo 3 meses em cada toque, para você fazer um toque básico, algumas variações e cantar. Então é um ciclo praticamente quase 2 anos, vamos dizer assim. E nessa minha trajetória, desses 2 anos, eu passei dificuldades. Não vou falar para vocês que não, porque eu saía 4h30 daqui de Taubaté, chegava em São Paulo, ia para a escola, ajudava o professor a abrir a escola, enfim. Então teve momentos que eu passei algumas dificuldades, mas não desisti. Me favoreci sim, na época, como militar, não pagava o ônibus, então eu colocava farda, ia para a escola, já fiz aula até fardado, vamos dizer assim, e nessa uma eu fui conversando com o professor que eu tinha um sonho de montar uma escola aqui no Vale do Paraíba, para que os irmãos que não tivessem condições não passassem por que eu passei, que eu sei que é difícil, na época era difícil. Eu comecei a estudar em 1995, me formei em 95 para 96, então as coisas eram difíceis, e ele pegou e me deu todo apoio, Com isso me formei. Logo em seguida eu comecei a me estruturar, aonde eu comecei a dar aula na minha casa, comprando os instrumentos, porque eu não cobrava aula nenhuma, é uma coisa que eu tinha comigo, eu não cobraria aula nenhuma. E nessa eu comprava instrumentos com o meu dinheiro, chegava na loja, falava, tem jeito de parcelar um tabaco para mim? Entrou mais um, e assim foi. E eu cheguei a ter, na época, no início, mais de 30 alunos. E um dos grandes alunos, que fizeram da escola nascer, surgir, foi os filhos do pai Alberto, onde até hoje, quando eu encontro com ele, eu agradeço ele pela oportunidade que ele me deu. E com o decorrer do tempo, é lógico, sempre quando se fala em cifras, a pessoa, ela vai, lógico, um cara está dando aula, em São Paulo está cobrando, um exemplo, hoje, seria um exemplo, R$100, o cara está com 30 alunos, então ele está ganhando 3 mil por mês só para dar aula. E nessa surgiu uma outra escola em Taubaté, onde os alunos que não pagavam nada foram obrigados a ir para lá, porque a maior parte dos dirigentes fazia parte de uma associação. Enfim, a escola fechou, fechou em termos, porque eu continuei estudando, continuei procurando. E o estudo. E com o tempo não se deu certo e me procuraram novamente. E acabei fazendo uma mensalidade. E foi através disso daí que a escola surgiu, foi crescendo, eu tive condições de comprar mais equipamentos, tive oportunidade de comprar mais instrumentos para dar um conforto para que o aluno viesse a estudar. Então o aluno, quando ele vem para a escola, ele não precisa trazer instrumento, ele não precisa trazer os seus materiais, porque eu dou a aula, ele pratica no instrumento da escola e ele recebe a sua apostila hoje através em PDF, o qual ele tem ali o ponto, através do QR Code, ele vai escanear, ele vai ter a melodia do ponto, enfim. Foi assim que surgiu a escola de Corimba Caboclo Girassol e até hoje estudo, procuro, estamos desenvolvendo um grupo de coral, então estamos estudando canto coral e eu acho que é o mínimo que uma escola pode fazer para a sua religião. Então eu vou fazer o Jexá, que é um toque bem conhecido no nosso meio, e eu gosto também porque ele traz
um toque bem suave, bem cadenciado, e eu vou dividir ele nesses 3 instrumentos. O toque, ele começa através do agogô, tá? Aonde a pessoa que vai puxar o toque, ele começa pelo agogô. E através do agogô eu transporto os outros toques, dividindo nessas 3 células. Então, o primeiro toque dentro, né, do instrumento, dentro do jechá, eu começo pelo lê, que é o instrumento mais agudo. Tá? Então, ele começa assim. Nesse toque que o lê começa, automaticamente, né, depois de um ciclo, vamos dizer assim, de toque, o próximo tambor a entrar nesse toque já é o rumpi, que é um instrumento médio, agudo e médio grave. Então, quando o lê começa a tocar, quem vai responder, né, logo em seguida, é o rumpi. Então, o lê vai estar lá, tá, 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 e vai entrar o rumpi. Então, ó, tá, tá, tá. Aí sim entra o rum, porque o rum, ele é um instrumento, né, grave, aonde é no rum que se faz todo o floreio, vamos dizer assim, do toque. O rum, ele é tocado pelo punheiro mais velho, né, da orquestra musical, como se fosse o maestro, né, dentro de uma orquestra. É o que conhece todos os toques, que conhece a sequência de cada toque. Então ele vai poder fazer o seu floreio. E nessa uma, eu completo o toque do lê, rumpi, e encaixo junto com o rum e vou fazendo algumas variações. Aí aqui eu faço o toque completo, o que é o jechá que a gente conhece. Tá? Então ficaria. Maçante, vamos dizer assim. Então, começa sempre pelo lê, logo o rumpi responde e depois entra o rum para fazer essas variações. Bom, espero que vocês gostem dessa pequena matéria, vamos dizer assim, um pouco conhecimento, né, que a gente sempre está buscando aprimorar cada vez mais. E se um dia vocês quiserem conhecer, ter a curiosidade de conhecer a escola de Corimba Caboclo de Girassol, ela fica aqui no bairro Marlene Miranda, né, rua Dirceu Ruiz de Toledo, 158, aonde também é o templo de Umbanda Caboclo Pena Branca. Tá? Então, quem quiser entrar em contato também, através do celular 991 08 9466. 991 08 9466 e é o meu WhatsApp. Então, eu vou cantar assim 2 pontinhos, um para o Caboclo Girassol e um para o Caboclo Pena Branca. Vou começar pelo Caboclo Pena Branca, que ele é o mentor, do tempo de Umbanda Caboclo Pena Branca, ele também que é responsável aqui pela
Corimba, e depois eu vou cantar um ponto para o Caboclo de Girassol. Não tem distância, não importa o caminho, não tem que possa repetir, seja onde for louvar este caboclo, que me criou e ensinou a descer aqui. Nada não tem luz, eu vou escola, eu me posso caminho de criança, areando a areia. Bom, agora eu vou cantar o ponto do patrono da escola, Caboclo de Girassol.